Muito boa noite e seja bem-vindo ao VetSmart TV. Esta noite transmitiremos a terceira de 4 palestras do nosso Fórum Online VetSmart de Medicina de Felinos, que ocorre ao longo deste mês de agosto. Eu sou o Thiago De Rogatis, o seu apresentador. E o tema de hoje será principais truques na abordagem emergencial do felino grave. Todos que estão assistindo ao vivo receberão através do e-mail cadastrado no VetSmart o certificado de presença online. E o seu nome no certificado será exatamente aquele cadastrado no VetSmart. Então, se você deseja atualizá-lo, acesse a área de cadastro nas plataformas VetSmart e faça a sua alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio da VetNew. Estar ao seu lado é reconhecer que sua maior paixão é a nossa também. Por isso, a VetNew trabalha para que você tenha sempre com quem contar. A VetNew foi criada em 1994 pelo médico veterinário João Carlos Ribeiro. Dr. João foi um pioneiro ao investir em pesquisas que resultaram em descobertas importantes para o mercado veterinário. Em pouco tempo, a empresa cresceu e se tornou conhecida em todo o Brasil. Premiada diversas vezes pela qualidade dos medicamentos oferecidos e pelo ambiente agradável para se trabalhar. Hoje a VetNew está entre as maiores do setor. No portfólio, há cerca de 100 diferentes produtos destinados a animais de produção e de companhia. Desde suplementos para a melhora da performance e saúde animal, até uma ampla linha de medicamentos para os mais diversos tratamentos. A fábrica em Louveira, interior de São Paulo, foi projetada respeitando as mais rigorosas normas de qualidade e conta com uma moderna linha de produção. O sucesso da marca se deve também a uma parceria de confiança com pesquisadores e profissionais renomados. Cada fórmula é produzida com matérias-primas de excelente qualidade. Tudo é testado antes de chegar ao mercado, seja no Brasil ou nos países importadores. Além da busca constante por inovação, a VetNew também investe em treinamentos para os colaboradores e promove eventos que estimulam o aperfeiçoamento dos profissionais que atuam no setor em todo o país. A VetNew é uma das guardiãs da mata, um título pelo reconhecimento da parceria desenvolvida com a ONG Mata Ciliar. Outro projeto de sucesso mantido pela empresa é o Clube Amigo dos Deficientes, o CAD. Com unidades em São José do Rio Preto e na capital paulista, o CAD tem como objetivo integrar as pessoas com deficiências à sociedade por meio do esporte adaptado. São ações como estas que estimulam o sentimento de cidadania e envolvem todos ao redor. A VetNew é tudo isso que você acabou de ver e muito mais. Somos, acima de tudo, uma empresa comprometida com o bem-estar animal. Por isso, em pouco tempo, conquistamos uma importante participação nos mercados nacional e internacional. Na VetNew, estamos 100% do tempo focados na inovação, realizando grandes investimentos em tecnologia, buscando a melhoria contínua. Outro grande compromisso da VetNew é com os colaboradores, sendo parte da nossa missão a satisfação e o crescimento de todos que trabalham na nossa empresa. Nos dá orgulho proporcionar realização profissional e pessoal a todos. Sejam bem-vindos à nossa família. VetNew, uma empresa que busca a excelência em tudo o que faz. Como patrocinadora, a VetNew sorteará o livro Comportamento no Ambiente Hospitalar de Urgências e Cuidados Intensivos do professor Dr. Rodrigo Cardoso Rabelo e um kit de produtos da VetNew. Para participar, basta se cadastrar e assistir aqui com a gente a transmissão de hoje. Além desse sorteio, todos que assistirem às 4 palestras do Fórum Online VetSmart de Medicina de Felinos também concorrerão a um estetoscópio Littmann Classic 3. O vencedor do estetoscópio será divulgado na última palestra do nosso fórum.
A palestra de hoje será ministrada pelo professor Dr. Rodrigo Cardoso Rabelo, que é doutor cum laude pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Ele é editor dos livros Fundamentos de Terapia Intensiva em Pequenos Animais, Condutas no Paciente Crítico de 2005, Guia de Conduta Hospitalar 2012 e 2018 e Manual de Urgências de Pequenos Animais 2012. Ele é conferencista na área de medicina intensiva em mais de 15 países, com mais de 600 palestras proferidas. Ele é médico veterinário especialista em medicina intensiva, diplomado pela Academia Brasileira de Medicina de Urgências e Cuidados Intensivos e atualmente é gerente de pacientes graves da Clínica Intensivet do Distrito Federal e presidente da Academia Brasileira de Urgências e Cuidados Intensivos. Eu passarei então a palavra ao professor Rodrigo, que ministrará agora a sua palestra. Olá, amigos, boa noite. Meu nome é Dr. Rodrigo Rabelo, eu sou representante da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva, sou especialista pela BVEX. Atualmente trabalho no Intensivet Veterinary Consulting, com sede em Brasília, no Núcleo de Medicina Veterinária Avançada. E estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre as emergências felinas. Agradeço ao VetSmart e à VetNew pelo convite para esse Fórum de Medicina Felina. Acho um tema extremamente interessante, principalmente porque a grande rotina dos senhores provavelmente ainda é de cães, obviamente excluindo os grandes colegas que trabalham diretamente na especialidade, que já têm hospitais próprios para essa espécie tão importante na nossa rotina clínica médica. De forma geral, é importante lembrar que um pronto-socorro ele tem um cenário crítico. Eu vou chamar de pronto-socorro, às vezes é o seu consultório onde você atende emergências de forma geral. Importante lembrar que tem que ser uma área específica para isso. Esse cenário é um cenário extremamente complexo porque, de forma geral, a gente trabalha com muitas possibilidades diagnósticas, mas eu tenho pouco tempo, muita pressão, tutores, obviamente, num nível psicológico alterado, e que muitas vezes são, nesse caso que a gente está discutindo, pior um pouco, porque são tutores de gatos. E pior no que eu digo é simplesmente no sentido de que tem um perfil um pouco diferente. Quando nós estudamos as causas, principais causas que levam gatos e cães à emergência veterinária, no estudo RIC-SCOR de 2008, com 500 pacientes, ficou claro perceber que são mais de 800 possibilidades diagnósticas, individualmente ou em conjunto, a maioria delas mais de uma doença ou com muitas comorbidades. No caso de felinos, principalmente a doença renal crônica, cardiopatia hipertrófica oculta, as anemias ocultas, doenças virais como FIV e FeLV crônicas. Muito disso altera a nossa visão, o nosso atendimento. Então é muito difícil para o clínico que não está treinado no dia a dia receber esse tipo de animal nessas condições. Então é importante porque a maioria não vive esse cenário, né? A gente não costuma ter médicos veterinários 24 horas por dia trabalhando em pronto-socorro. Eu faço a clínica geral, de forma geral, onde eu estou atendendo uma pele, estou atendendo um paciente endócrino em revisão, estou avaliando um problema de algum animal que veio do banho e tosa e de repente alguém entra com um gato respirando mal ou que caiu de uma altura importante e eu tenho que simplesmente trocar o meu chip. Por isso é necessário que a gente sempre faça os treinamentos constantes e entenda que esse cenário tem que ser específico para o que a gente está fazendo. Recentemente a gente teve esse caso importante, né, na Tailândia, com resgate aí de crianças que estavam presas numa caverna. Eu sempre lembro dessa parte da aula, onde eu não pratico mergulho de forma constante, mas como todos os esportes que são de risco, e eu lembro sempre que todos aqueles esportes que o seu seguro de saúde ou o seu plano de vida não cobrem, normalmente é porque geram um risco importante para a sua vida. E normalmente se sugere que você o faça com equipamentos corretos e normalmente acompanhado. Então o risco sempre aumenta quando isso não acontece. Felizmente é o que aconteceu na Tailândia recentemente com um dos mergulhadores. Então a gente sabe que o risco vai aumentando à medida que eu vou retirando equipamentos necessários, ou o meu acompanhamento, nesse caso por questão de espaço e dificuldade extrema de transitar naquele meio. Só que o ambiente veterinário, eu até diria que o ambiente de pronto-socorro humano, em muitas situações, não leva isso em consideração. Muitas vezes a gente acaba
percebendo que as adaptações tomam conta desse tipo de atendimento. E qual que é o pior? Quando isso se torna crônico, né? Como esse colega que profissionalmente vive nessas condições, né? E segundo ele, tudo sempre dá certo sempre, né? Até o dia que acontecer um acidente que será fatal. No nosso caso não deveria ser diferente, né? A gente acaba percebendo que as adaptações se tornam a regra. A exceção é quando eu consigo trabalhar de uma forma extremamente correta. Isso não está valendo só para os felinos, eu estou falando de emergências em cães também. O outro problema principal dos clínicos de forma geral que não estão no hospital de especialidade felina é ter um sistema operativo, assim como os computadores. Então, se eu pegar a maioria de vocês, a formação principal, eu tive no maior congresso de medicina felina recentemente, o Cat Congress, que ocorre todo ano, e provavelmente 1000 colegas estavam lá, e é um congresso de especialidade dedicado à medicina felina, onde é um público potencialmente interessado em medicina felina, e menos de 10% dos que estavam presentes, pelo menos identificando para mim no dia dessa aula, se mostraram trabalhando num serviço que só atende felinos. Então, ainda é bastante frequente que nós atendamos cães e de vez em quando um gato. Mas o que acontece com aqueles que trabalham com o sistema operativo Windows e tem que migrar para um sistema operativo Mac dentro do mesmo dia de trabalho? A gente sabe que é uma tarefa de migração complicada. Eu me lembro de ter migrado para o sistema Mac há 15, 16 anos atrás e ter demorado aí quase 6 ou 7 meses para entender o sistema de uma forma correta. O mesmo vai acontecer com gatos e com cães. O cão trabalha no sistema Windows e o sistema Windows nunca vai ser um sistema Macintosh. Nem sei se eu podia fazer propaganda para as empresas, mas de qualquer forma não é essa a questão, é só dividir os sistemas, né, de forma geral e tem gente que morre por Windows, tem gente que morre pelo Mac, né, uma briga meio que de seitas, né, não é muito diferente de cães e gatos, né, mas cão não vai ser gato, Windows não vai ser Mac. Quando o cão começa a dar problema, é muito engraçado porque ele se porta como Windows, ele começa a disparar uma série de mensagens de erro e às vezes acontece uma tela como essa. E a gente não sabe por onde ir, porque são muitos sinais clínicos, possibilidades de doenças diversas, a forma de se apresentar é muito diferente. E o gato se porta exatamente como a mensagem de erro que aparece no meu Mac, pedindo para eu encerrar algum dos programas. Então ele é mais prolixo e sistemático na forma de se apresentar. Então, a minha hemodinâmica está com problema, meu rim não está funcionando, checa a minha pressão arterial, olha que eu vou ficar ictérico, vou entrar em lipidose, ou simplesmente me deixa em paz. É um sistema muito mais simples de trabalhar, sem fazer a propaganda direta para o sistema Macintosh. Eu estou ligado a ele há quase 18 anos, né? Mas eu não vejo tantos gatos quanto cães no dia a dia. Mas eu tenho que entender que o sistema operativo conta muito nessa hora. E você também tem que entender que há uma migração necessária quando eu coloco um doente desse no consultório. Consultório esse deveria ser diferente do consultório de cães, que a recepção deveria ser diferente, a própria internação deveria ser diferente, o bloco cirúrgico deveria ser diferente. Estou sugerindo que o hospital de gatos seja diferente. A nossa formação de clínica médica nas faculdades, na nossa graduação, envolveu provavelmente 95%, 96% de carga horária canina e de repente vocês tiveram uma aula ou duas, a não ser que vocês tiveram a sorte, que eu não tive, de ter um professor focado em medicina felina durante a sua passagem pela graduação. Isso faz com que você saia canino da faculdade e não felino, né? Isso faz com que saiamos com o sistema Windows implantado nas nossas mentes clínicas e não com o sistema Macintosh. Então é preciso mudar o nosso comportamento, gente. Assim, gato é gato, emergência é emergência. Eu diria que gatos deveriam ter sido estudados junto com animais exóticos nas disciplinas da faculdade. Cão é cão e não dá para a gente misturar as coisas. Assim como eu também gostaria, como especialista da área, que as emergências e a terapia intensiva fossem estudadas em carga horária separada e não dentro de pequenos blocos da clínica médica. Sabendo disso, é por isso que estamos aqui, discutindo esse tipo de detalhe. Então, atenção aos 5 principais erros fatais do pronto-socorro das emergências felinas, que é o que mais realmente traz a alteração para a gente no dia a dia. Quando a gente tem um doente como esse, com trauma torácico importante, eu tenho que respeitar o ABC. Muitas vezes a gente vê um trauma de cão ou de gato
e tenta abordar esse doente dessa forma. Esse doente foi atingido pela porta de um elevador. É um caso de um colega argentino, é um gato até que sobreviveu, mas qual que foi a abordagem inicial, né? Será que a importância é dada para o ABC da emergência? Até aí é uma discussão de uma outra aula, mas o que me chama a atenção é a falta de segurança muitas vezes da equipe para trabalhar com esses doentes. Será que esse gato tem alguma zoonose? Será que esse gato tem alguma infecção viral que possa ser transmitida para outros felinos internados na minha rotina? Será que eu me preocupei com isso? O risco de ataque é constante. Eu estou preparado do ponto de vista sanitário para atender esse doente? Quantos dos senhores detectam FIV ou FeLV num doente de trauma? Será que a gente lembra de coletar esses materiais, essas amostras? Se eu sofrer um trauma, algum familiar meu, e for direto a um pronto-socorro, provavelmente eu vou ser testado para doenças sexualmente transmissíveis, mesmo não fazendo parte de um grupo de risco que trouxesse alguma suspeita clínica. Mas o doente, por exemplo, com AIDS, ele tem que ser separado dos demais do ponto de vista de abordagem, porque ele não pode receber as mesmas terapêuticas. E o gato com FIV e FeLV é a mesma coisa. Então a gente tem que ficar bastante atento a essa fase inicial, lembrando que sepse está presente em mais da metade desses doentes que internam. Sepse produz lesão renal produz sepse, trauma pode produzir sepse e por aí vai. Então cuidado, aprendam, conheçam as disfunções orgânicas, entendam como funciona a campanha mundial de tratamento do doente séptico, saibam classificar esse doente. Tá? Existe uma referência de novembro de 2017 no Journal da Sociedade Latino-Americana de Emergências e Cuidados Intensivos, está publicado na página web www.lavex.org. Vocês podem buscar o journal ali na referência de novembro de 2017. Tem um bom algoritmo de detecção de doente séptico, tanto para felino quanto para canino. Fiquem atentos a isso e busquem sepse sempre. Entendam que a emergência foge da rotina da clínica médica. Meu exame físico é rápido, é dirigido ao que mata o paciente. E o que mata o paciente de forma imediata ou é uma lesão circulatória que faz com que ele não chegue ao pronto-socorro, lesão de grandes vasos, grandes artérias e veias, fibrilações ventriculares ou parada cardiorrespiratória na rua, no ambiente intra-hospitalar. Por isso a gente começa pelo A e pelo B, porque dentro da rotina de um animal que chega ao pronto-socorro, vias aéreas e boa respiração sempre vem antes da parte circulatória. É o que eu olho primeiro. Então a anamnese muito objetiva, focada no capum, né? Busquem a cena principal, alergias, passado, prenhez, últimas refeições e as medicações que estão em andamento. Mas sempre lembrem que simultaneamente a parte clínica tem uma parte jurídica de extrema importância. Primeiro, a triagem tem que ser organizada por gravidade, não por doença. Essa é uma abordagem importante. Conduzindo o exame pelo ABC e documentando isso de forma fiel, eu estou protegido do ponto de vista jurídico. Lembrem que, independente de ser um tutor um pouco mais informado, muitas vezes, mais complicado, ele é o que mais vai te cobrar isso. Então, as autorizações para as transfusões sanguíneas, ou principalmente para as xenotransfusões, que nós vamos discutir, autorizações de anestesia, de cirurgia, de internações, orçamentos bem feitos, o tratamento correto dado à documentação, ele é muito importante nessa sequência inicial. E muitos sabemos que é muito difícil, às vezes, conter animais que não estão sob gravidade tão elevada. Ou até, por exemplo, tem uma falha respiratória gravíssima, mas estão acordados. Não permitem um garrote, uma contenção mecânica, não permitem que eu me aproxime porque querem nos atacar, isso pode acontecer. Obviamente, se eu tiver um anestesista certificado, anestesista titulado na minha equipe, ele é o especialista chamado imediatamente para contenção química. Não é a realidade da maioria dos senhores e nem da minha. Então, o protocolo básico que a gente utiliza tem um grande efeito colateral, não funcionar. Portanto, quando eu uso um fenantiazínico em dose muito baixa, como a cepromazina 0,0125 mg por quilo, de forma intramuscular, junto com o fentanil, que é o meu opioide de preferência para essa situação, a 5 microgramas por quilo na mesma seringa, eu espero 10 minutos, 15 minutos para tentar abordar esse doente de outra forma. Se for um doente classe 2, eu já acrescento a ketamina no primeiro protocolo, porque eu preciso de uma contenção química mais rápida, eu não posso permitir que a falha ventilatória, a falha circulatória perpetuem. Então, doentes com consciência não rebaixada, com risco de acidente para a equipe,
devem ser sedados. E esse protocolo costuma funcionar com bastante eficiência. Claro que ficam as preferências por outros fenotiazínicos ou outros opioides, mas a gente sempre trabalha com uma receita onde a gente esteja mais confortável ao longo de 20 anos. Então, funciona com bastante tranquilidade, sem afetar a hemodinâmica mínima do meu doente, né, no início. Como eu disse, o que pode acontecer com o protocolo inicial sem a ketamina, inclusive, é ele não funcionar e eu ter que repetir, repicar essa dose novamente, tá? E claro, a espécie tem hábitos e o indivíduo tem hábitos. É importante conhecer cada gato que entra no meu serviço, saber se ele tem diabetes, se ele tem cardiopatia hipertrófica que pode ainda ser oculto e o proprietário, o tutor, nem saber. Muitos deles vão ter anemia, alguns estão tomando medicamentos importantes, alguns têm hábitos específicos, manias que a gente tem que respeitar na internação. Então, muita coisa acontece com a espécie felina e é adjudicado essa espécie que ela seja problemática com algumas coisas. Por isso que eu disse que a formação nossa tinha que ser separada. Se eu comparo com o cão, eu vou dizer que o gato tem algumas dificuldades. Então a gente sabe que principalmente alguns fármacos não funcionam da mesma forma em medicina felina que em medicina canina. Conheçam essas diferenças importantes. Lembrem que gatos são neoglicogênicos. Esse estudo da Sociedade Americana de Terapia Intensiva e Emergências mostra que a glicemia média de gatos hospitalizados ela vai próxima a 180 mg por decilitro, longe da normalidade, sem a necessidade de terapêutica com insulina. E esses pacientes são não diabéticos. Então, cuidado, o nosso limiar para tratamento de hiperglicemia na internação de doentes graves é acima de 250. Para cães, seria de 180. Então, são doentes que fazem perfil de estresse muito mais frequentemente e por isso precisam de condições muito mais adequadas no seu dia a dia. Pensando nisso, ainda vou lembrar que a via aérea desses doentes é diferente. As bocas se abrem com menor angulação, como a medicina humana, e a dificuldade de classificar a via aérea é maior. Então a gente tem que ficar muito atento que as opções que eu tenho durante a abordagem de via aérea envolvem, obviamente, de forma compulsória o uso correto da laringoscopia, como a gente pode ver no vídeo. Posicionamento adequado, o colega está agachado, alinhado a cabeça dele com a cabeça do felino, o laringoscópio sendo colocado de forma paralela, a abertura de boca com cuidado, a gente lembra que a irrigação da boca de felinos é diferente um pouco da de cães, a gente tenta evitar a boca estirada, não tracionar a língua, não elevar a cabeça, não dobrar o pescoço, não tirar a linha do retorno venoso da linha do átrio direito. Com a laringoscopia eu estabeleço a escala de Cormack-Lehane e se ela, por exemplo, nesse caso do vídeo for o número 1 e o doente está em apneia, a gente passa para a intubação orotraqueal, que seria a minha primeira opção, ou a utilização de um dispositivo supraglótico, como o caso da máscara laríngea. Tudo isso para garantir que a via aérea fique pérvia 100%. Cormack-Lehane é uma escala que foi criada por um grupo de pacientes gestantes, para classificar a via aérea de mulheres gestantes, na década de 80, na obstetrícia, acabou vindo para a nossa rotina de emergência. Simplesmente, da esquerda para a sua direita, a via aérea totalmente aberta, onde eu posso posicionar bem, eu vejo a epiglote, vejo as cordas vocais, vejo a entrada da cartilagem aritenoideia com mais tranquilidade, evoluindo até o slide D de delta, onde eu perco totalmente a avaliação anatômica dessa via aérea. Então, para vocês terem ideia, é isso que classifica a nossa terapêutica das vias aéreas, né? Um Cormack 1 num paciente apneico vai ser entubado ou colocado uma máscara laríngea, que é a minha preferência em medicina felina. Um Cormack 2, somente a máscara laríngea funcionaria. No caso do 3 ou 4, são vias aéreas cirúrgicas. Então, isso é muito importante porque em casos extremos como esse, atendido há alguns anos por nós em Curitiba, com o grupo da Clinivet, foi bem interessante, um pior caso que eu já vi de alteração de via aérea num felino, mas engraçado, porque ele respirava bem. Então isso seguramente no dia assustou muita gente, né? Mas quando a gente percebe, eu quero saber se há patência da via. E o que fazer com essa via aérea que está aí? Se eu me assustei tanto com essa imagem, né, que não é das mais bonitas. Eu entubo, eu cedo, eu vou colocar uma máscara de oxigênio nesse felino. Então, o clínico de emergência tem que estar preparado para tudo, ele não pode se deixar levar pela alteração visual e tem que pensar na sequência clássica que a gente vai tratar. Cuidado com os gatos na hora de entubar. A colocação dos cuffs, né, a pressurização dos cuffs deveria ser medida por manômetro.
Se não for, pelo menos com o teste da seringa, que não é a melhor opção, mas é a única que a gente tem muitas vezes. Essa insuflação equivocada, e lembrando que os tubos traqueais são descartáveis, de uso único, quanto mais eu uso o tubo, pior é o risco de eu necrosar a traqueia de um felino. Acontece esse tipo de acidente, que um colega da região de Campinas, Dr. Paulo Gonzalez, inclusive publicou esse reporte de caso algum tempo atrás, de um doente que chegou para ele com ruptura de traqueia pós-operatória de castração. Então, um evento simples, eletivo, não deveria ter acontecido. Então, toda vez que eu elevo a pressão do cuff exageradamente, em felinos eu tenho mais probabilidade de causar necrose dessa via aérea. Por isso é importante eu conhecer o dispositivo supraglótico. O dispositivo VGEL para gatos, da Doxy90, é o único no mercado no mundo inteiro. Infelizmente não há distribuição no Brasil. Você teria que buscar isso mais próximo, são os distribuidores chilenos, ou ao visitar Estados Unidos e Europa vocês podem adquirir. São máscaras que vão do número 1 ao número 5, com entrada para capnografia. Vocês podem perceber que é uma colocação cega, sem uso de laringoscópio, onde a ponta da máscara ela vai roçando o palato duro desses animais, a ponta superior vai ao esôfago, a entrada da máscara vai diretamente no doente. E se eu usar o tubo traqueal, é importante, esse é o estudo Bug mais recente, acabou de sair no dia 11 de maio, um mês e pouco, mais ou menos 2 meses, e ele mostra que o uso do guia, principalmente com tubos pequenos, por isso que eu trago ele, apesar de ser um estudo humano, em felinos a gente vai sempre usar tubos menores, 2, 3, às vezes 4, e o uso do guia, do estilete, é muito importante para poder guiar o tubo. Então toda vez que a gente usa o guia, a intubação fica mais facilitada. Assim que eu controlo a via aérea e mantenho a permeabilidade de forma adequada, eu parto para a boa respiração. E aí eu tenho que respeitar o B de forma geral. Um doente desse está em agonia respiratória, eu classificaria quase como um classe 1, um doente próximo de entrar em parada cardiorrespiratória, midriático, respiração extremamente complicada, sem nada de evolução de amplitude torácica, usando muito o abdômen. O que eu faço? Eu vou pegar a veia dele, vou fazer uma contenção mecânica bruta, vou pedir um raio-x. Se eu sigo a sequência, que inicialmente já seria colocá-lo numa mesa mais confortável, num ambiente com toalha, com colchão, tentar alcançar, saber se ele pode atacar ou não, tentar uma manobra com oxigenação e buscar contenção química, porque esse provavelmente vai precisar de terapêutica ventilatória mais complexa do que somente máscara de oxigênio. E o que acontece em B? Por que os felinos têm tanta sensibilidade na ventilação? Inicialmente, apesar das evidências não serem tão claras, mas são as que a gente tem, o gato tem uma interessante sensibilidade à hipoxemia maior do que cães. E cães têm uma sensibilidade maior à hipercapnia do que gatos. Vocês vão perceber que cães ventilando mal aguentam, se eu posso dizer esse tema, mais tempo que um gato ventilando mal. Mas um gato não suporta hipóxia tanto tempo quanto um cão ou um humano. Parte disso pode ter a ver com a conformação torácica, a maioria deles tem tórax quilhado e tem uma amplitude pior de forma geral, convivem melhor com hipercapnia, mas também tem a ver com o reflexo simpático que a gente vai discutir. Então, doentes que fazem baixo débito reagem de uma maneira diferente do que cães e a ventilação também acontece dessa forma. Esses doentes também apresentam mais leak proteico e edema, principalmente se forem sépticos. Então, de forma geral, a gente tem que entender que esses doentes, quando apresentam esse tipo de padrão, você vê que um doente com a consciência extremamente reduzida, respirando somente com o abdômen numa frequência extremamente alta. Ele tem um nível de difusão pleural tão importante que ele não consegue respirar. Qualquer manipulação do doente desse pode representar a parada cardiorrespiratória. Então tem que ficar bastante atento nesse sentido para que a contenção seja gentil, que eu entenda que um doente desse precisa de permeabilizar a sua via aérea e ganhar expansão torácica de forma mecânica, ou manualmente ou por ventiladores que seriam mais adequados, ventiladores que sejam utilizados com terapias gentis para esse tipo de doente, ou mesmo tentar oxigenação de alto fluxo, que é uma boa opção na atualidade. E como eu disse, doentes sépticos principalmente, se recebe uma quantidade normal de fluido que a gente está acostumado, fazem um leak proteico muito maior. Se eu juntar a conformação anatômica com o tipo de pulmão que é um pouco mais duro, lembrar sempre que, claro, parece
um pleonasmo, mas toda ventilação mecânica deve ser criteriosa. A gente sabe que a ventilação mecânica é danosa para os pulmões de qualquer tipo de paciente, mas os níveis pressóricos em gatos são um pouco diferentes de cães e humanos. Parte disso tem a ver com que eu não consigo expandir o tórax como um tórax côncavos ou tórax de humanos. Então isso é uma explicação. A outra, que o próprio tecido pulmonar felino tem uma conformação um pouco diferente do que humanos e cães. Se a gente pega o estudo IOTA, que também foi publicado recentemente, há poucos meses atrás, no Lancet, ele mostra para a gente outro detalhe importante. E que felino pode não estar dentro desse tipo de avaliação, porque é um estudo humano, de novo, a gente precisa de evidência, mas olha só que interessante. Cuidado com a hiperóxia. Se a gente oferece frações inspiradas de oxigênio elevadas por muitas horas, existe uma relação direta com a mortalidade. Para ter ideia, se a gente sobe em torno de 5 pontos de saturação arterial de oxigênio nesses doentes pelo oxímetro de pulso, eu posso aumentar a mortalidade em 5 a 10%. Então, cuidado, façam mais avaliações hemogasométricas, não permitam que as relações de pressão parcial de oxigênio na artéria contra a fração inspirada, a gente conhece como PAF, estejam muito acima de 400, 500, porque isso vai prejudicar o pulmão desses gatos. Provavelmente, é o que a fisiologia mostra, assim como são sensíveis à hipóxia, muito provavelmente é um tecido mais sensível às lesões inflamatórias e à hiperóxia. Então, atenção, nem sempre uma saturação no oxímetro de 100% é o que vocês estão buscando. A normalidade de 92 a 94 está bem aceitável, mas o importante é ter uma PO2 ali próxima de 90, 120, 130 de repente no máximo, não ficar muito acima disso, mas com uma fração inspirada baixa. Não ficar, esse é um grande problema nas nossas anestesias gerais, onde a maioria das frações inspiradas são de 100%, cirurgias longas que muitas vezes acontecem em felinos, né, reconstrutivas, abdominais, oncológicas, esses doentes ficam horas sobre fração inspirada acima de 100%, acima de 90% a 95%, né? Então eu precisaria de controlar isso um pouquinho melhor, esses estudos super recentes mostram exatamente isso. Além disso, é mais do que importante que os senhores tenham acesso a exame ultrassonográfico na urgência. Faça um curso básico de ultrassonografia, procure os cursos básicos, aprendam a trabalhar com ultrassom e evoluam isso para a busca de 2 tipos de exame clássicos, né? O exame abdominal buscando líquido livre e o exame torácico buscando pneumotórax ou efusões. Então é possível hoje, por meio da ultrassonografia, ter um diagnóstico bastante interessante de consolidação pulmonar, possíveis focos pneumônicos, graduar o pneumotórax e principalmente entender de que lado e como que a efusão se comporta para eu poder guiá-la. Porque a sugestão é que a gente faça qualquer evento de toracocentese em felino guiada por ultrassom, é o mais seguro que a gente tem para poder trabalhar. Terminando o A e o B, que a gente vai para a parte circulatória. É claro que eu tenho que respeitar como ninguém, sabe por quê? Existe uma alteração anatômica e fisiológica importante em felinos que a gente deve se recordar. Toda vez que eu ativo de forma excessiva o estímulo parasimpático, o estímulo simpático pelos baroreceptores sinoaórticos, vai haver uma excitação parasimpática consequente que pode ser bem interessante. Então, toda vez que o sistema vagal percebe que o estímulo simpático é maior do que deveria, ele inibe. Isso não acontece em outras espécies. Basicamente, quando você tem o vago identificado pela linha preta, né, nesse tronco parasimpático que chega até a base do coração, toda a linha que vocês podem ver em vermelho que sai, seja a inervação cardíaca inferior, seja, por exemplo, o gânglio estelato, o gânglio torácico principal, vocês podem perceber que ele termina no vago. E os demais têm que cruzar o vago para chegar até a base do coração. Essa é uma anatomia elétrica interessante de felinos, que não acontece em outras espécies e que responde por esse tipo de reflexo. Ninguém sabe se isso é evolutivo, se isso acontece porque, por exemplo, os gatos têm menos rins, têm menos néfrons disponíveis, né? São 2 rins igual a outras espécies, mas são 200 mil néfrons contra 400 mil em humano e cães. Todo estímulo simpático é prejudicial, se não temporário, é prejudicial para o sistema terminal, é o caso de rim e intestino. Será que ele não aceita vasoconstrição severa por muito tempo para evitar lesões importantes em órgãos abdominais? Não sabemos. Será que é porque a frequência cardíaca de gatos já parte de um número mais elevado que cães e humanos?
e seria muito ruim permitir que o simpático elevasse uma frequência de um felino a 400 por minuto, que reduziria o tempo de enchimento diastólico e obviamente produziria arritmias nesses doentes. É provável que tenha a ver com essas proteções evolutivas, mas o fato é que ela está aí e a gente tem que entender que isso acontece. Então recordem sempre que a anatomia renal tem as duas principais diferenças, são néfrons basicamente justamedulares e não corticais, como acontece em outras espécies. Isso pode provocar alterações importantes na filtração desses doentes e se eu tenho 190 mil néfrons, para eu perder 75% da função, que é quando basicamente a creatinina tende a se elevar, o número absoluto de néfrons perdidos ele acaba sendo bem menor do que eu preciso perder em cães ou em humanos para ver uma creatinina subir. Então existe toda uma conexão entre a parte cardiovascular e a parte renal que a gente tem que ficar atenta. Gatos têm relação superfície corpórea-massa diferente. Muitos têm cardiopatia hipertrófica e anemia que era oculta. O tutor nem sabia. Você nem havia pedido um eco de controle dependente da idade. Cuidado com raças específicas, Maine Coon, Ragdoll, essas raças que muitas vezes vêm com cardiopatia já desde pequenininhos, mas isso não exclui que outras raças e até mesmo sem raça definida possam também ter esse tipo de patologia. O volume sanguíneo em gato é menor por quilo de peso. Cuidado, cães e humanos chegam a 90 ml por quilo. Um gato de 5 quilos que perde 200 ml contra um cão de 5 quilos que perde os mesmos 200 ml está bem mais hipovolêmico. Então muita atenção porque são alterações importantes que a gente deve levar em consideração nesses doentes. Às vezes uma fratura de osso longo pequena, como uma fratura tibial como essa, pode ser suficiente para chocar um felino e não seria em cão. Se a gente retorna no sistema operativo, às vezes eu estou pensando no Windows, estou pensando em cão o tempo todo e acabo esquecendo desses 3, 4 detalhes fisiológicos felinos que são de extrema relevância. A partir daí, a gente começa a abrir escopo, abre o leque para outras terapêuticas. Claro que pouco mata quando eu perco, né? Então, eu tenho que ter terapêuticas disponíveis para qualquer momento. Não sei qual é a disponibilidade dos senhores de ter banco de sangue felino disponível 24 horas. Ou de ter principalmente sangue felino tipado às 24 horas. Tem um doente como esse que foi resgatado, atendido por nós, com 4 de hematócrito. É óbvio que ele precisa de sangue de forma imediata. Muitas vezes eu não consigo a quantidade de sangue na amostra para fazer um teste de compatibilidade. Eu não sei ainda se ele tem FIV, se ele tem FeLV, se ele tem micoplasma, eu não sei se ele tem alguma doença grave, mas eu não posso prosseguir sem a transfusão, porque com 4 de hematócrito, qualquer coisa que eu faça, eu ponho em risco a vida do meu doente. Eu tenho que lembrar que a xenotransfusão é uma terapêutica documentada há muito tempo, mas muito mais praticada na França, na Itália e na Austrália, onde a literatura é mais robusta. São mais de 70 casos já atualmente publicados, utilizando sangue canino para transfundir felinos. Isso já era feito de caninos para pessoas há muito tempo atrás, né, para 1670. Fato que os caninos sofriam um pouco mais com a xenotransfusão do que o que a gente pretende com os caninos e os felinos hoje. Mas cada dia que passa, isso vira notícia porque é interessante, já que chama um pouco a atenção ou dá sangue de cão para gato e quais seriam os problemas que isso poderia repercutir. Mas é fato que, com o passar do tempo, a gente percebe que essa terapêutica, do ponto de vista emergencial, vai ganhar vulto. Esse é um reporte de caso bastante recente, muito chamativo, porque é um felino atendido num serviço de emergência importante nos Estados Unidos, o ano passado, que entra em parada cardiorrespiratória. O líder dessa reanimação identifica uma falha na RCP a partir do segundo ciclo, com 4 minutos, sugere que a hipovolemia seja um fator responsável por essa parada e pede ultrassom. Ao avaliar a câmara cardíaca, ele percebe que a volemia está bastante diminuída e sugere a colocação de fluido intracardíaco nesse doente durante a massagem cardiopulmonar, o que é bastante diferente das recomendações, por exemplo, do Recover ou do Wilcor para RCP em humanos e em cães e gatos. Mas ele não vê outra alternativa. O que eu vou fazer? Vou colocar fluido, mas com 6, 7 de hematócrito, que fluido que eu vou colocar? Sangue.
Será que nós temos sangue para esse gato? E se temos, dá para tempo de fazer teste de compatibilidade? A eleição desse líder de processo foi coletar sangue canino, administrar de forma intracardíaca guiada por ultrassom, e esse gato teve o retorno da circulação espontânea, com o reporte sendo publicado na literatura 90 dias após o seu atendimento, com sobrevida sem sequelas. Então é importante saber que é uma opção terapêutica, por mais que haja resistência de boa parte dos clínicos especializados em felinos para esse tipo de situação. Cuidado com a segunda xenotransfusão, porque ela pode ser fatal em boa parte dos casos, mas de repente pode ser necessária numa situação de novo como essa. Então são opções terapêuticas que a gente tem que abrir um pouco a mente e pensar bem. Lembrar sempre que felinos têm uma sensibilidade muito maior também a receber cargas de volume rápidas. Então eles entram no nosso grupo de risco. Então oriente a reanimação de metas na carga total de 30 ml por quilo, dividida em 3 tentativas lentas de 10 ml por quilo a cada 30 minutos. Não façam fluido mais rápido do que isso em gatos hipovolêmicos, mas sempre cuidado com o hematócrito. Hematócritos abaixo de 22, 23, toda a fluidoterapia cristalóide da emergência vai reduzir esse hematócrito. E eu sei que o volume sanguíneo por peso desses animais é menor, a capacidade para transportar oxigênio está mais restrita. Então fiquem bastante atentos a esse tipo de situação. Dentro dessas 5 principais emergências que a gente tem na medicina felina, essas são as 10 principais armadilhas. Começando com a veia aérea difícil, passando por um tórax mais quilhado, com risco de hipoxemia maior e de leak proteico, com doentes que têm cardiopatia hipertrófica oculta e anemia também. Seu volume de sangue é reduzido por quilo de peso comparado a outras espécies. Existe uma superfície corpórea relacionada com a massa diferente, perdem temperatura muito mais fácil, ganham temperatura de forma mais dificultada. Tem viroses crônicas que são parte do processo de comorbidade que tem que ser revisto. São rins com menos néfrons, ativam o parasimpático para defender-se de ativações simpáticas graves e a temperatura tem uma relação direta com isso. São mais estressáveis, fato contra cães e contra humanos, e tem fármacos que são extremamente específicos. Então, muita atenção a esse tipo de alteração que a gente vai ter nesses felinos e pense sempre em sistema felino no seu operacional. Troque seu chip toda vez que vê uma emergência, troque seu chip para um chip felino toda vez que a gente encontrar uma emergência com essa espécie. E se eu acho que isso era o mais importante, aqui vai um recado para você que também é clínico de cães e atende animais de forma geral na emergência. Você e sua equipe vão ser sempre o mais importante. Trabalhar cansado é um risco para você, mas é um risco para o doente. Hoje em dia a gente sabe que o médico veterinário faz parte da profissão que mais comete suicídio no mundo e seguimos sendo campeões de suicídio no nosso país. Não é só o cansaço responsável por isso. Síndromes laborais como o burnout e a fadiga da compaixão vêm de um trabalho excessivo, mal valorizado, muitas vezes mal remunerado, numa situação que ainda tem que lidar com espécies diferentes, com pressões, com horários extremos, né? Como a gente discutiu nos primeiros slides. Então, meu grande amigo Vinícius vai sempre lembrar dessa foto quando eu a utilizo, porque não adianta eu ser uma pessoa extremamente dedicada ao que eu faço e me dedicar 70 horas a um paciente se eu perder condição de ajudá-lo. E se ele não tiver equipe junto, ele nunca vai conseguir responder por isso. Então a equipe é quem comanda, é quem mantém vocês saudáveis, alegres e vivos nesse tipo de trabalho. E vai gerar calma, porque eu tenho menos estresse, estou mais tranquilo, estou mais descansado. Emergência não se faz sem calma, né? Emergência não se faz rápido, a não ser que eu tenha uma prática extrema. Então primeiro eu quero um bom processo, depois eu tento acelerar o processo. Dificilmente vocês vão se lembrar de ter iniciado o andar de bicicleta com seus pais sem as rodinhas e numa ladeira gigante, né? A gente provavelmente começa com o apoio das rodas, no ambiente plano, com um piso que eu possa me machucar menos e devagar eu conseguir fazer o processo bem feito, a gente tenta acelerar. Então assim funciona a medicina de emergência. Consensos mudam o tempo todo, às vezes tem informações como as que a gente discutiu da anatomia felina, que são da década de 50 e a gente às vezes não conhecia. E tem informações mais novas, como a xenotransfusão, que estão chegando. Falta consenso de especialidades e a gente tem que tomar um cuidado. Um viés importante é o viés de publicação.
Artigos felinos são publicados em revistas de medicina felina. Artigos de emergências felinas deveriam ser publicados nas revistas de emergências felinas. Os de cardiologia na revista especializada e por aí vai. É muito difícil seguir esses consensos quando eles são do especialista e não da espécie, né? Então tem que tomar bastante cuidado, porque hoje eu não tenho o cardiologista felino ou o nefrologista felino. Eu tenho o nefrologista e o cardiologista que cuida dos dois corações. Eu tenho o emergencista, que é geral, mas eu já tenho o médico especializado em medicina felina, que eu devo sempre trazer para essa equipe para poder tratar dessa espécie e que ele compartilhe com os demais. Dos consensos da emergência, a gente sempre tem que lembrar dos 2 cursos principais de certificação que vocês devem ter, o ABC Trauma e o ABC Cuidados Intensivos. Ambos são cursos para não especialistas, mas que frequentam plantões de urgência e de internação, respectivamente. Esse ano, 19 a 21 de outubro, os convido para o curso de Brasília. O contato do e-mail está abaixo na tela de vocês, intensivet@gmail.com. Cursos de certificação oficial da Sociedade Latino-Americana de Emergências e Cuidados Intensivos, válidos por 2 anos. Seus plantonistas devem refazer isso. Cursos que têm transformado as internações, sempre que a gente opta por somente contratar plantonistas que estejam certificados. Eles vão receber essas informações que a gente discutiu nessa aula, vão ser treinados para isso e num curso de 17 horas com prática e avaliação teórico-prática, só são aprovados com certificação mínima. Então é importante que a gente parta desse princípio de melhora sempre da nossa profissão e do cuidado com as especialidades do dia a dia. Perfeito? Muito bem, eu agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite, agradeço mais uma vez a VetNew pelo convite para esse Fórum de Medicina Felina, a VetSmart pelo trabalho que vem realizando para elevar a nossa profissão. Me coloco à disposição para qualquer tipo de contato pelo e-mail que está na tela, intensivet@gmail.com, alguma referência, alguma dúvida, eu vou ficar à disposição. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, professor Rodrigo. Agora nós vamos passar a palavra para a Fernanda Marques, coordenadora de marketing da VetNew, que ministrará agora a sua apresentação. Boa noite. Vamos falar sobre o Nutralife Intensive da VetNew, um alimento completo, de elevado teor calórico e alta solubilidade. Ele possui um perfil ideal para animais que estejam em estado nutricional inadequado. Oferece todos os nutrientes necessários para a manutenção das funções vitais, tanto de cães como de gatos. Seu elevado teor calórico é muito importante na manutenção energética de pacientes críticos. Ele é muito hipercalórico, ele possui 1,22 quilocalorias por ml, o que auxilia no dia a dia da clínica, do hospital, para aqueles animais que não estão se alimentando. A alta solubilidade traz muita praticidade para a administração no dia a dia. Ele não forma grumos, então a administração via seringa ou sonda, no caso da nutrição enteral, fica muito mais fácil e é extremamente palatável, não havendo rejeição por esses animais. As suas indicações são para cães e gatos convalescentes, em qualquer tipo de doença em que eles não estejam se alimentando, pós-operatórios, jejum prolongado e caso haja necessidade de um aporte maior calórico. O modo de preparo é muito simples, é uma medida dosadora, 11 gramas, em 30 ml de água, na proporção de 1:3. O ideal é utilizar imediatamente o produto, não guardar, mas caso seja necessário, o faça em geladeira por até no máximo 48 horas. O Nutralife é energia de sobra para aproveitar a vida e ele possui ainda a glutamina, que é um nutriente essencial para a nutrição das células intestinais, os enterócitos. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite. Conheça mais a VetNew, visite o nosso site e nos siga nas nossas redes sociais. Uma boa noite. Muito obrigado, Fernanda. Chegou o momento de conhecermos o sorteado ou sorteada que levará para casa o livro Comportamento no Ambiente Hospitalar de Urgências e Cuidados Intensivos, do Dr. Rodrigo Cardoso Rabelo, e um kit de produtos da VetNew. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e quem acompanhou a nossa transmissão ao vivo aqui com a gente. O sorteado ou sorteada vai aparecer agora na tela para você.